Bom dia, hoje, 6 de outubro, 6 de outubro, com os alunos do nono ano, estamos dando continuidade com os tigres asiáticos. Vamos desenvolver hoje uma técnica que nós já fizemos antes, que está pautada no ensino híbrido dessas metodologias ativas desse modelo remoto, que é a sala de aula invertida, aonde previamente o aluno pesquisa, estuda, para que aqui a gente possa ir fazendo como se fosse estações rotacionais, aonde uma galera fala de uma coisa, outra galera fala de outra. O ideal seria fazer isso. Eu iria dividir a turma em várias estações, onde cada estação ficaria responsável por um determinado tópico. Como são os tigres asiáticos, então você tem tigres asiáticos de primeira, de segunda e de terceira geração, seriam 3 estações, onde cada um iria pesquisar e trazer as informações e curiosidades sobre cada estação dessa. E aí os alunos iriam rotacionando um pouquinho. Oi, quem falou aí? Só dei bom dia. Bom dia. Vamos lá? Então, o que é, por que surgiu a expressão os tigres asiáticos? Veja só, quando a gente fala em tigres asiáticos, então nós estamos falando de um grupo de países da Ásia. E por que é que esses países em específico são rotulados como tigres asiáticos, dragões asiáticos? Porque na mitologia oriental, na cultura oriental, o tigre, o dragão, são símbolos de força, são símbolos de resistência, de superação das dificuldades. Como nós sabemos, o mundo cada vez mais se torna global. Então, um problema que surge num país não afeta apenas aquele país, afeta o mundo inteiro, seja positiva ou seja negativamente. Vamos dar alguns exemplos. Negativamente, uma pandemia que surgiu na China, em Wuhan, matou gente no mundo inteiro. Positivamente, uma vacina que se desenvolve em um determinado país e se vacina ao mundo inteiro. Isso é a globalização. Quando você tem uma crise, seja energética, econômica, política, não interessa, vai afetar o mundo inteiro. E o mundo passou por algumas crises. E dependendo da economia e da estrutura do país, uns sofrem mais, outros sofrem menos. Na Ásia, em especial na Ásia, alguns países conseguiram de maneira rápida e de maneira eficiente, a partir da década de 70, consolidar e crescer a sua economia, investindo em educação, mão de obra, tecnologia, pesquisa. Então tiveram um crescimento muito rápido, um crescimento forte, que são os tigres de primeira geração. São os primeiros tigres asiáticos, que são os mais famosos, que aqui no livro de vocês tem Hong Kong, que é da China, Coreia do Sul, Singapura e Taiwan, que também é da China, né? Que existe aí uma disputa territorial política com relação a Taiwan. Depois de um tempo, o que é que acontece? Novos países começam a seguir o exemplo. E aí vão surgindo depois novos tigres, os de segunda geração. E aqui no livro de vocês, vocês também têm nome: Indonésia, Malásia, Tailândia, Filipinas, Vietnã. São países que também tiveram um crescimento econômico fortalecido. E ainda vem novos tigres asiáticos, né? Que também nós temos aí ao longo do assunto de vocês. O objetivo de vocês aqui é saber todos os detalhes de cada tigre? Não. Mas você precisa saber quais são os de primeira geração e quais são os de segunda geração, ok? Vocês têm que ter pelo menos isso em mente, que Malásia, Tailândia, Indonésia, Vietnã, Filipinas, são países que se fortaleceram recentemente mesmo. Já Coreia do Sul, né? Cidade de Seul, muito importante, Singapura, que é tão famosa pela qualidade de vida, Taiwan e Hong Kong também já tiveram um fortalecimento mais forte e mais antigo. Então, tem uma estrutura econômica melhor. Só para você ter noção, teve uma crise mundial em 2008,
né, que afetou gravemente os Estados Unidos na crise imobiliária e afetou o mundo inteiro. Só que uns sofrem mais, outros sofrem menos. Por exemplo, os tigres asiáticos de primeira geração sofreram menos do que os novos tigres que estavam, né, se fortalecendo há pouco tempo, então sofreram. Essa crise agora da pandemia da Covid-19 afetou o mundo inteiro. Então você tem país que está quebrando, tem país que está, né, numa situação caótica, já tem país que está sofrendo, mas nem tanto. Então se eu tiver que fazer um comparativo, é claro que os países, né, os novos tigres asiáticos, como Indonésia, Filipina, vai sofrer mais do que Hong Kong, Taiwan, porque já estão há um tempo fortalecidos com acordos econômicos, enfim. Beleza? Então o que é que nós vamos fazer aqui? Abordar, comentar as principais características dos primeiros tigres asiáticos, de primeira geração, os famosos tigres asiáticos. E aí eu abro já espaço para que a gente possa comentar a respeito da Coreia do Sul. Alguém pesquisou? Alguém viu? Alguém quer comentar o que é que leva, o que é que fez, o que é que faz a Coreia do Sul, minha gente, ser um tigre asiático? Lembrando que a Coreia do Sul faz fronteira com a Coreia do Norte. E a Coreia do Norte é comunista, que teve como aliados uma China comunista, a União Soviética, né? Você tem todo esse lado, né, de ditador, de país isolado, de Kim Jong-un, Coreia do Norte, e você tem a Coreia do Sul, tigre asiático, capitalismo, apoio americano. Então, o que é que vocês pesquisaram a respeito? Quem quiser falar, dou a palavra. Tanto em casa quanto aqui. Pode começar, Kaline. Abre o microfone aí. Bom, professor, o senhor está me escutando direitinho? Pode falar. Ok. Bom, os tigres asiáticos só foram existir pelo fato que o Japão investiu muito nesses países, principalmente para expandir a sua produção industrial. Ele fez isso porque queria mais e mais produzir. Enfim, e os primeiros tigres são baseados atualmente mas na criação de tecnologias. E os novos tigres são baseados mais na produção têxtil. E vou falar agora um pouco sobre a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um caso importante assim, porque a origem dele ele foi fruto da Guerra Fria, então onde se dividiu a Coreia em duas. Então, por isso que ela é tão importante. E a do Sul, exatamente, foi onde os Estados Unidos se ocupou. É. Certo. Alguém aqui quer falar sobre a Coreia do Sul? Mais alguém? Mais alguém em casa? Christian? Cadê o povo? Preciso de vocês agora, hein? Não? Só Kaline? Kildare? Alô? Tá me escutando? Pode Pela falar, fala, Christian. certo. Fala aí, depois eu falo. Tá bom. Eu ia dizer que pela pesquisa que eu Fale tinha alto. feito antes, eu consegui ver que os tigres asiáticos, eles eram dependentes principalmente do Japão. Porém, lá em 1970, se eu não me engano, foi quando a Coreia do Sul, ela começou a ser considerada um tigre asiático. E ela começou a ser famosa por causa da exportação de eletrônicos, que ela exportava muito. Foi basicamente isso que eu consegui aprender. Certo. Kildare? Bom, os tigres asiáticos são basicamente, pelo que eu li, né?
as empresas vêm empresas estrangeiras para o território do país, fabricam com mão de obra barata, por um preço barato, e depois praticamente exportam tudo. E a Coreia do Sul, que nem Christian falou sobre telefônicos, eletrônicos, etc., também tem uma empresa muito famosa de lá, né, que é a Samsung. Entendi. Veja, vamos organizar as ideias, tá? Vamos organizar as ideias aqui, ó, presta atenção. Nenhum país desses se desenvolveu. Tem um carro de som passando aqui. Farmácia Pague Fácil do Trabalhador. Organização Rui Alves. Bom e barato. Dia 30 de outubro, a Farmácia Pague Fácil do Trabalhador em Lagoa Redonda faz aniversário. Só por causa dessa propaganda, não compro mais nessa farmácia. Certo, Paloma. Olha só. É importante que a gente entenda que em um mundo globalizado é difícil que um país se desenvolva só. É óbvio que para que um país se fortaleça, do nada precisa de ajuda. É claro que para que esses tigres asiáticos se desenvolvessem, houve ajuda de outros países. Que ajuda é essa? Financeira, de estruturação econômica. E ao longo da história, nós tivemos 3 grandes países que tiveram um papel importante no fortalecimento dessas áreas. Nós tivemos o Reino Unido, a Inglaterra, em um determinado momento da história, principalmente em Hong Kong. Nós tivemos os Estados Unidos, como sempre, um país ali que quer ter influência na Ásia, principalmente por estar ali perto da China, que também tem interesse naquele comércio local, e o Japão, que também tinha interesse de expandir, né, seus domínios, de expandir seus recursos e também adquirir parceria para mandar coisas para o Japão que no Japão não tinha. Então você acaba tendo um interesse geopolítico nessa situação. E é claro, depois que eu recebo essas ajudas, eu vou investir em quê? Eu preciso investir em coisas que sejam rentáveis. Então muitos deles investem em tecnologia, né, investem em robótica. Evidentemente que para eu ganhar dinheiro eu preciso exportar, então praticamente todos possuem uma política de exportação, tá certo? Seja na tecnologia industrial, seja na produção têxtil, seja no que for, tá certo? A Coreia do Sul, em especial, teve uma atenção ainda maior. Por quê? Porque na época da Guerra Fria, que foi uma disputa, como a gente já estudou, do capitalismo contra o socialismo, ou seja, o capitalismo americano com o socialismo soviético, o território da Coreia, que só existia uma Coreia, estava em disputa. Feito estava na Alemanha, a Alemanha Oriental e Ocidental, e dividiu a Alemanha em duas, a Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. A Alemanha Ocidental capitalista e a Alemanha Oriental socialista. Dividiu a Alemanha. E o grande símbolo da Guerra Fria foi o Muro de Berlim. Lembra disso? A Coreia também passou por uma divisão. Tanto é que a separação das Coreias tem até um nome chamado Paralelo 48, se eu não estou enganado. Paralelo 48, se eu não estou enganado. É como se fosse uma faixa de cimento no meio da calçada, que é o que simboliza um país ou outro. Tem fiscalização militar ali, tudinho para também não estar entrando. Mas existe uma área lá que simboliza, né, o paralelo 48, é o paralelo 38, eu não estou lembrado exatamente o nome, que é a fronteira das Coreias. E essa guerra entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul foi na época da Guerra Fria. Então, obviamente, que os americanos não queriam perder essa guerra, né, para os soviéticos. Então, o lado soviético, né, de Lenin, de Gorbachev, dos líderes lá, apoiaram a Coreia do Norte, comunista, ditatorial, e os Estados Unidos e apoiaram a Coreia do Sul. Por isso que a Coreia do Sul recebeu muitos investimentos. Por isso que a Coreia do Sul teve um boom bem interessante e hoje é uma referência na educação, na tecnologia entre os tigres asiáticos. Claro que Hong Kong também é, claro que Taiwan também é, claro que
Claro que Singapura se tornou agora, recentemente, pelos investimentos internacionais, mas a Coreia do Sul tem esse aporte, né? Muito significativo por conta da guerra. Tanto é que no livro de vocês, não sei se vocês perceberam, no livro de vocês tem um capítulo que é Tigres Asiáticos, que fala de todos eles, e depois tem um capítulo só para falar da Coreia do Sul. Já perceberam? No livro de vocês tem isso. Existe um capítulo para falar de todos os tigres de maneira superficial, dos novos, dos antigos, as principais características, tecnologia, né? Aqui tem analisando a população, a industrialização, analisando, por exemplo, o que é que eles fazem para ganhar PIB, mineração, petróleo, gás, turismo, fala de maneira geral. Mas tem um capítulo só sobre a Coreia do Sul, porque a Coreia do Sul teve essa marca significativa na época da Guerra Fria, na Guerra das Coreias, tá certo? Aí se você passar o livro de vocês, vem o exercício, e depois que passa o exercício, o próximo assunto já não é mais tigre asiático, já é falando agora sobre Índia, já é saindo desse assunto. Então perceba que se justifica um livro colocar um capítulo para falar de maneira geral sobre todos os tigres e depois abrir um capítulo só para falar da Coreia do Sul. Por que não abrir um capítulo para falar de Hong Kong? Era interessante. Por que não abrir um capítulo para falar de Singapura? É interessante. Eles botam aqui dentro de um contexto geral. Beleza? Vocês viram mais alguma curiosidade sobre algum outro tigre asiático que vocês de repente pesquisaram? Vocês quando pesquisar, minha gente, vocês têm que chegar aqui arrepiando. Anotou, professor, posso ler aqui o que eu vi? Pode. Aí lê e comenta, tá certo? A sala de aula é para que você possa fazer o serviço também. Senão vai ficar a mesma coisa de sempre e não traz a novidade. Veja bem, Paloma falou aqui há 5 minutos. Sem falar que a Coreia é um país que está sempre se desenvolvendo, lembrando que é a Coreia do Sul, principalmente na educação e na exportação eletrônica. Kilder Rio, eu acho que ele viu isso numa pesquisa dele, kkkk, né? E aí vem Paloma novamente. Tem outra sobre a Coreia, que eu só me lembrei agora. Pelo fato de justamente ele investirem muito na educação, a pressão dos alunos a serem perfeitos nos estudos faz com que a taxa de suicídio lá seja muito alta. Tão alta que faz com que ele seja o segundo país com mais taxa de suicídio no mundo, ficando atrás do Japão, se eu não me engano. Veja que coisa interessante. Nós chegamos a falar sobre isso, não foi? Sobre a população japonesa, sobre essa cultura do perfeccionismo, né? Então você está aí, Paloma, dentro de uma cultura e que apesar de você ter a Coreia do Sul e o Japão assim em destaque, mas isso acontece em outros países, em uma quantidade menor, mas acontece, né? Então você vê que a pressão social, psicológica, cultural é uma coisa que também leva a uma pressão muito grande e muitos praticam suicídio. Sabe onde é que tem também muito suicídio? Claro que tem no Brasil, tem em todo canto, né? Mas tem muito suicídio na Inglaterra. Aí você diz assim, na Inglaterra, pô, mas o povo lá não é rico, né? O povo pensa assim, né? O povo lá não é feliz, né? O povo lá não é referência, né? Não é tudo muito maravilhoso. É essa a impressão que passa dos países europeus, né? De que é tudo muito lindo, maravilhoso, tudo perfeito, tudo funciona. Mas não é assim. Para você ter ideia, o clima dessa região é um clima todo particular. Nós vamos aprender no ano que vem que em todo canto do planeta, preste atenção, viu? Em todo canto do planeta existem as 4 estações do ano, né? Que a estação do ano é uma condição do movimento de translação. Então, no Polo Norte tem verão, tem primavera, tem outono e tem inverno. Tem, mas a gente só percebe inverno. Aqui, onde nós moramos, tem primavera, tem outono, tem verão, tem, mas a gente parece que só tem verão e inverno, não é verdade? Se você for para o sertão, se você for para o deserto do Saara, tem outono, tem primavera, tem inverno, tem tudo, mas parece que só tem o quê? Verão, calor, mormaço e quitura. Era para ser as 4 estações do ano. Agora, tem locais que, dependendo da localização do planeta, você percebe nitidamente quando é a primavera, quando é o outono, você percebe, é uma condição do clima. Nessa região de Londres, né, ali na Inglaterra, presta atenção, minha gente. Quando a gente está em dias de chuva, como aconteceu recentemente agora, né, no mês de julho, de junho, até mesmo de agosto, foi muita chuva, não foi? Muita chuva, muito frio.
E a gente praticamente vivia trancafiado dentro de casa. E você dentro de casa, no frio, às vezes você nem banho toma. A verdade é essa. Fica com a bunda suja. Nem banho toma. Se deixar, nem da cama levanta, com a mesma roupa. Tem gente que adora, é um dia legal, mas imagina você passar 2, 3, 4, 5 dias, você fica, meu Deus do céu, não é? Aí, agora preste atenção, aí quando vem um dia de sol, parece que já dá um ânimo, você já acorda diferente. Eita, se você não tivesse indo para a escola por conta da chuva e agora ter que ir, talvez você não goste, né? Mas aí, imagina, amanhã eu vou pra praia, amanhã a gente tá pensando em sair com os amigos, um dia de sol azul, você se anima. Parece que o sol traz essa energia. Agora, preste atenção, você dentro de casa, você muitas vezes não vê os amigos, você não tem relações sociais, é comer, assistir, dormir, pensar na vida, comer de novo, acorda para comer, come para dormir e fica nessa. Imagina, minha gente, preste atenção agora. Em determinadas localidades do planeta, você tem um ano de 12 meses, 9 meses nublado com chuva. 9 meses nublado com chuva. Então as pessoas vivem mais dentro de casas, solitárias. Imagina, então as pessoas acabam ficando mais antissociais, mais depressivas, e existe suicídio nessas áreas por conta do clima, minha gente. Porque o clima te impõe a ficar dentro de casa. E eu estou falando de uma região que neva, estou falando de uma região que é difícil. Tem muita gente que viaja para certos países e já tem uma natural dificuldade de se adaptar por ser uma cultura diferente, por ter alimentos diferentes, por ter uma língua diferente, já é difícil. Agora imagina você ir para um lugar desse, tem que ficar dentro de casa porque o clima te impõe a isso. Não conversar com ninguém, ficar opinião, não sair, porque a gente é acostumado a isso, vamos ali se encontrar, senta na praça, vamos para casa dos meus amigos, e isso não existe nesses países. É de casa para o trabalho, do para o compromisso, vai ali no pub em momentos específicos, e na época de clima desse jeito, não sai. É trabalho remoto dentro de casa, é metrô, é longe, ninguém fala com ninguém, minha gente. A gente tem o hábito de encontrar as pessoas, oi, tudo bom, dá um abraço. Povo europeu, ninguém fala com ninguém, ninguém olha na cara de ninguém, entra no metrô, entra no elevador, é cada um com seu smartphone, fone de ouvido, ninguém olha para ninguém, é aquele mundo que parece que você é mudo, que você não olha para o outro. Então isso pode pegar uma pessoa que já tem tendências, que já tem uma família fragilizada, porque culturalmente chega numa determinada idade, vocês veem esse filme americano, né? Parte de casa, vai morar sozinho, vai-te embora para as universidades, ser calouro, isso é cultura. Então as pessoas parecem que se colocam no mundo, aí depois a merda tá feita e ninguém sabe por que é. Já aqui a gente tem esse negócio de ficar na casa dos pais, de cuidar, o pai cuida, se deixar a casa e mora com o pai ainda. Né? Então assim, é uma questão cultural que também tem que ser levada em consideração. Então o suicídio tem vários e inúmeros motivos e nenhum deles se justifica, tá bom? Nenhum deles se justifica. Porém, há certas situações do ponto de vista cultural, que é o caso que Paloma citou, que acaba gerando uma pressão familiar, cultural, até mesmo da própria pessoa, e não apenas ser bom, em ser perfeito. Né? Quem nunca, minha gente, eu já cheguei até a comentar isso aqui, não já? Quem nunca, né, tem um irmão que deu pra gente, que sempre foi uma referência, e você aí é toda hora, mas porque seu irmão, né? Porque seu irmão, se não tem irmão, porque é seu primo, é porque não tem primo que é referência. Porque o filho da vizinha ali embaixo, ó, não tem nada. Né? Você com tudo, tem telefone, tem computador, o menino ali, ó, estudou, tá vendo? Isso foi alguém na vida. Gera esse tipo de cobrança, de comparação. Eu já tive alunos aqui, ensinei a 3 irmãos. O mais velho era uma referência, passou, conseguiu o que queria. O outro era tão bom quanto ele, mas a pressão era tão boa que o menino se perdeu. E o outro era largado. 3 irmãos. Só o mais velho, que não tinha com quem se comparar, se destacou. Mas o outro, pois é isso mesmo, Cristian. Fica dessa situação, tá bom? Então é uma questão muito... Ontem no Instagram postou a foto de um cara, escuta, postou a foto de um cara, eu acho que ele era sul-coreano, viu, Paloma? Ele tinha sido do exército americano. Depois, esse mesmo cara deixou o exército porque por um tempo se tornou médico,
e depois ele largou a medicina para ser astronauta. E a legenda é, imagina ser irmão ou primo desse cara. Meu Deus! É porque seu primo era médico, agora tá na lua. Eu vou me comparar como com um camarada desse? Só se o camarada fumar uma maconha e dizer assim, eu tô nas estrelas. E aí, como é que faz? Né? Entendeu? Então, assim, a cobrança é muito... E ele era sul-coreano. Imagina. Seu primo já foi militar, já foi médico, agora é astronauta, tá lá na lua e você aí, seu estudante. E você aí que não arruma a cama, né? Seu irmão foi militar, médico, agora tá indo pro espaço e você não arruma a cama. Não arrumou emprego ainda. Vá tomar um banho e fazer essa barba. Vá-se embora. Tudo que você começa não termina. Começa a estudar não termina. Começa a fazer um curso desiste. Vai para uma academia não termina. A vida inteira é isso. Nem é assim, minha gente. No pé do ouvido. Não é assim. É desse jeito. É desse jeito. Eu estava assistindo... Professor? Oi. É rapidinho. A questão do perfeccionismo também não se aplica somente na questão dos estudos. Na questão da indústria musical também é muito frequente isso. Muito frequente mesmo. Ó, quem tá falando é uma pessoa que entende de causa, né? Porque eu não sou adepto a essa onda do K-pop. É K-pop, é? É K-pop. Ele tá falando, Paloma tá falando que não é só nos estudos, até na indústria de entretenimento musical, você tem, né, esses grupos, né? Que surgem e que um é melhor que o outro. Eu me lembro daquele cara, como era daquele cara que dançava assim? Upside, né? Qual é? Psy, pronto. Esse camarada aí virou uma sumidade. Né? Por que tu tá com esse negócio na testa? A aula é de Índia, é? Tu tá com esse negócio na testa por quê? E a aula é de Índia? É lá um negócio brilhoso aí na tua testa. Certo? Mas é isso mesmo, Paloma. Tem algum exemplo que você conhece específico? Tem um cantor sul-coreano que em 2017 ele se suicidou por causa da questão da pressão social que colocava por cima dele. Porque Qual era a idade na dele? Coreia tem aquela coisa. Oi? A idade dele era qual? Professor, é na faixa etária dos 20, eu não me lembro agora exato. 2017 foi? Foi, ele se suicidou em 2017. Parece aquele do Shine. O John Pillan. O John Pillan. Isso. Parece que esse Ô, minha gente, vocês estão falando o nome dessas bandas, desse cantor. Lembre-se que eu escuto Musa do Calypso, Conde do Brega, Labaredas, essas coisas. Vocês ficam falando desses cantores aí, desses nomes, eu não sei nem pronunciar. Eu nunca nem vi, eu sei que é tudo, eu não sei se é japonês, se é coreano, se é malaio, é tudo uma cara só. Não tá no caminhão e virar, eu não sei quem é quem. Mas o que é que Paloma comentou aqui? Um rapaz que tinha uma faixa etária ali dos 20 e alguma coisa, em 2017, fazendo sucesso provavelmente, né? Se matou por conta... Veja, o cara estava fazendo sucesso, se matou por conta da pressão. Eu tava sem brincadeira nenhuma. Agora eu vou contar falta só pra gente finalizar essa ideia aqui. Teve uma época que eu estava fazendo umas aulas e era uma aula diferente. Eu até gravei isso e coloquei até num YouTube diferente, que vocês não têm. Era como se fosse uma aula stand-up. Era uma aula de geografia, mas com comédia. Eu fiz uma experiência, disse, escuta. Então, por exemplo, eu fui falar sobre poluição do ar, sobre buraco da camada de ozônio. Tá muito quente? Né? Muito calor, câncer de pele. Então eu fui pra praia, gravei na praia, passando protetor, fazendo umas montagens, umas edições de vídeo. Falei sobre fuso horário, dizendo que o despertador não me levantou porque mudou o horário. Aí eu fiz uma piada, toquei violão, cantei uma música para fazer uma paródia. E eu fiz essa experiência. E aí, naquela época, eu mandei os vídeos para os alunos. E eu percebi que os alunos gostavam muito. Presta atenção. E aí, os alunos começaram a me cobrar. Então, o que foi que aconteceu?
Uma coisa é eu agora querer gravar algo engraçado e gravar. A outra coisa é ser obrigado a ser engraçado agora. Porque uma coisa é você ser engraçado quando quer. A outra coisa é você ser obrigado a ser engraçado agora. E isso não funciona. Por que eu estou te dizendo isso? Porque uma coisa é você ter esse perfeccionismo. A outra coisa é você ser obrigado a ser perfeccionista. É muito diferente, não é todo mundo que lida com essa situação. Eu mando para vocês no grupo do WhatsApp. Agora eu nem sei qual é a senha, mas eu dou uma pesquisada lá e vejo. Tá? Teve um sobre camada de ozônio, teve um sobre ilha de calor, que eu gravei até perto da casa da minha mãe. Teve um que eu fui gravar e não deu certo, eu estava falando sobre a enchente. Aí deu uma chuva e alagou em Recife, eu estava em Recife. Aí eu fui para o topo do prédio, com guarda-chuva, e o cenário era Recife por trás, chovendo e alagamento. Eu no topo do prédio. Sabe, feito repórter que vai para sobre. Pronto, eu cheguei a gravar, mas não deu certo. Começou a relampaguejar, relampaguejando, aí eu estava numa área com que tinha para-raio. Aí eu disse, eu vou me embora daqui. Então, assim, existe sim, o cara faz sucesso, né? Mas às vezes a pessoa faz sucesso, mas não era o que imaginava. Sabe quem tem um problema como esse? Que eu vi uma reportagem, Luan Santana. Luan Santana começou a fazer sucesso com estilo musical, mas na verdade não era a vibe dele. Ele era mais uma vibe de rock. Só que ele fez sucesso com essa modinha, né, pop sertanejo. E eu li uma entrevista uma vez dele que ele dizia isso, que ele não queria, ele queria ir para a onda do rock. Aí ele mudou o corte de cabelo, ele mudou o estilo, foi gravar um CD, não deu certo, teve que voltar, cortar o cabelo, voltar a ser o playboyzinho. Então, às vezes, a pessoa tem um destaque, mas internamente não era isso que queria, né? Diz. Entendi. Pois é isso, minha gente. Existe o lado profissional, olha para mim, existe o lado pessoal. Qual é a grande dificuldade? É encaixar. Porque se eu pergunto para a maioria das pessoas o que é que você quer ser no futuro, muitos vão querer ser aquilo que vai te dar condição de ser rico. Eu quero ser médico. Por quê? Porque eu quero ser rico. Porque você acha que sendo médico vai ser rico. Dificilmente você vai encontrar uma pessoa assim, eu quero ser médico porque eu me identifico com a medicina e quero salvar vidas. Vá ser médico sem fronteira, de graça lá no Quênia? Não vai. Não quer ir para o Quênia. Não quer ir para o Quênia. Não quer ser médico, né? Quer ajudar as pessoas, salvar vidas? Vá para o Quênia. Vá trabalhar na ONU como voluntário? Não. Você quer ganhar seus 20 mil. Você quer andar de carro novo e viajar para a Disneylândia na férias dos seus filhos. Não é verdade? Então, quando você pergunta, as pessoas tendem a ir. O que é bom? É isso. Mas por que é bom? Porque dá dinheiro. A pessoa tem essa associação. Então, às vezes, você trabalha, você ganha dinheiro, você é feliz, mas algo falta dentro de você. Um trauma que aconteceu, questão familiar, então não encaixa. Então, você é realizado profissionalmente, mas você não é realizado pessoalmente. O que dá a ideia de que dinheiro não é tudo. Mas é quase tudo, porque a gente vive num mundo capitalista. Aí, Paloma, não sei quem foi que citou aqui, o Whindersson Nunes, né? Camarada que é milionário, um cara que é milionário. Minha gente, só para você ter noção, um quarto do Brasil, se eu pegar a população do Brasil e dividir por 4, um quarto segue aquele cara. A quantidade de gente que segue ele, às vezes, é maior do que a população de certos países. Deu para entender a potência que o cara é. E aí teve um trauma de morte do filho e tudinho, então o camarada tá ali, trabalhando, vivenciando, mas não é o mesmo prazer. Tá ali ganhando dinheiro, andando de avião, para cima e para baixo, mas não é a mesma coisa. Se ele tivesse com o filho dele. Entendeu como é que é? Então existem essas situações, tá bom? Eu vou parar aqui para contar um caso pessoal, para não ficar gravado isso.